Boa noite a todos. Já passo a palavra ao secretário para certificar a presença dos vereadores. Boa noite a todos. Em conformidade com a lista de presença, declaro em plenário a presença da vereadora Alana, vereadores Enéas, Irineu, Jackson, Jorge, Juliano, Omar, Osvaldo e Walter. Havendo quórum legal, conforme prevê o nosso regimento interno, declaro aberta a 18ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente ao 6º período legislativo da 38ª legislatura. Passo a palavra ao secretário para a leitura da ata da 17ª sessão extraordinária. Senhor presidente, em conformidade com o artigo 99, parágrafo 3º do regimento interno, peço a dispensa da leitura da ata. Coloco o requerimento verbal do vereador Walter Pechvitoski em discussão. Coloco em votação. Vereadores favoráveis ficam os encontros contrários se levantem. Aprovado o requerimento de dispensa da leitura da ata, coloco a ata em discussão. Não havendo nenhuma impugnação, nenhum pedido de retificação, considero a ata da 17ª sessão extraordinária aprovada. Passamos à leitura da matéria do expediente. Senhores vereadores, na pauta do dia de hoje, teremos então, na ordem do dia, projeto de lei 37/2023, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei 40 do Poder Executivo, projeto de lei 41/2023 do Poder Executivo, projeto de lei 42 de 2023 do Poder Executivo. Seriam essas a nossa pauta do dia de hoje, senhor presidente. Também no Poder Legislativo, teremos o projeto de lei 54/2023. Passamos ao requerimento de urgência 42. Desculpe, vamos voltar um pouco, tem correspondência. Ofício 728/2023, do Gabinete da Prefeita Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, nos termos do regimento interno dessa Casa de Leis, requeremos a Vossa Excelência seja concedido o regime de urgência para análise do projeto de lei 042/2023, que altera a estrutura orgânica do município de São Mateus do Sul. Também o ofício 736/2023, que requer urgência para apreciação do projeto de lei número 43/2023. Também o ofício 734, também no gabinete da Prefeita Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, reportando-nos a emenda aditiva à Lei Orgânica Municipal número 04/2014, em especial ao que dispõe o artigo 9º, 103, e com a recente sanção da Lei Municipal número 3.234, de 8 de dezembro de 2023, a LOA 2024, a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão identificou que não foram incluídas as emendas impositivas para o próximo exercício financeiro. Assim, visando atender em tempo hábil aos prazos dispostos no parágrafo 11, também do artigo 103, solicitamos que sejam apresentadas pelos vereadores impreterivelmente até o findar deste exercício financeiro as emendas individuais de vossas autorias. O ofício 734, assinado pela Prefeita Municipal, Fernanda Garcia Sardanha. Seriam essas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, secretário. Passamos, então, ao requerimento de urgência, Poder Executivo número 42. Conforme justificado do projeto de lei, a municipalidade demanda, de forma emergencial, de 2 vagas de diretor-geral para atender necessidades de serviços da Secretaria Municipal de Governo e da Procuradoria Jurídica Municipal. Os serviços que os 2 órgãos prestam são essenciais à população,
pois garantem a transparência das informações e a efetividade da entrega de soluções jurídicas em tempo hábil, ao garantir a prestação de serviços públicos eficientes aos munícipes. Ocorre que ambos os órgãos necessitam de urgente estruturação a ser implantada no próximo ano. Requerimento de urgência, Poder Executivo, número 42, 2023, está em sua discussão. Coloco em votação. Vereadores favoráveis, ficam-se em conta, os contrários se levantem. Aprovado o requerimento de urgência 42, 2023, pela totalidade de votos, senhores vereadores. Requerimento número 43. Projeto de lei número 43, 2023, requerimento de urgência. A urgência se justifica visto que há necessidade de realizar os pagamentos dos aprovados na Lei Paulo Gustavo até o dia 31 de dezembro deste ano, considerando que a lista dos habilitados foi recentemente publicada no site eletrônico desse município, dia 13 de 12 de 2023. Requerimento de urgência número 43, 2023, do Poder Executivo está em sua discussão. Coloco em votação. Vereadores favoráveis, ficam-se em conta, os contrários se levantem. Aprovado o requerimento 43, 2023, pela totalidade de votos dos senhores vereadores. Passamos ao projeto de lei do Executivo número 37. Cria o Fundo Municipal para Calamidades Públicas e da outras providências. O projeto de lei número 37 está em sua segunda discussão e votação. Projeto de lei do Executivo número 37, 2023, cria o Fundo Municipal para Calamidades Públicas e da outras providências. Esse projeto está em sua segunda discussão. Com a palavra, coloco em votação. Vereadores favoráveis, ficam-se encontrem, os contrários se levantem. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 37, 2023, em sua segunda votação pela totalidade de votos dos senhores vereadores. Passamos ao projeto de lei do Executivo número 40. Cara, tem que arrumar. Fica autorizado o Poder Público Municipal de São Mateus do Sul a doar ao Fundo de Arrendamento Residencial, ao FAR, regido pela Lei Federal número 10.188 de 2001, representado pela Caixa Econômica Federal, o imóvel constante na matrícula número 24238 do Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Parágrafo único. O imóvel destinado à doação, determinado pela matrícula mencionada no caput desse artigo, corresponde ao lote de terreno urbano número 2/5, com área de 14.506,88 metros quadrados, oriundo da unificação dos lotes número 2, 3, 4, 5, localizado na Vila Palmeirinha, neste município, sob matrícula no CRI número 24.238. O artigo 2º. O imóvel, objeto da matrícula número 24.238, de que trata o caput desse artigo, cuja avaliação totaliza o valor de R$ 1.160.550,04. Fica por esta lei desafetado da categoria de bem público, passando a ser bens nominais do município de São Mateus do Sul. Artigo 3º. O bem imóvel descrito no artigo 1º dessa lei será destinado para implantação de habitação de interesse social e constará dos bens e direitos integrados do FAR, com fins específicos de manter a segregação patrimonial e contábil dos haveres financeiros e imobiliários, observadas, quanto a tal bem, as seguintes restrições: não integre o ativo da Caixa Econômica Federal, não responde direta ou indiretamente por qualquer obrigação da Caixa Econômica Federal, não compõe a lista de bens e direitos da Caixa Econômica Federal para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial, não pode ser dado em garantia de débito de operação da Caixa Econômica Federal, não é passível de execução por quaisquer credores da Caixa Econômica Federal, por mais privilegiados que possam ser,
não pode ser constituído quaisquer ônus reais sobre o imóvel. Artigo 4º. A donatária terá como encargo utilizar o imóvel doado, nos termos dessa lei, exclusivamente para a construção de unidades habitacionais destinadas à população de baixa renda, em conformidade com as normas estabelecidas no programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial. Artigo 5º. Poderão ser beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, as famílias que atendam aos requisitos estabelecidos na legislação do respectivo programa. Artigo 6º. A propriedade das unidades habitacionais produzidas será transferida pela donatária para cada um dos beneficiários, segundo as regras estabelecidas no programa Minha Casa Minha Vida. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder ao Fundo de Arrendamento Residencial isenção de pagamento do Imposto Territorial Urbano, IPTU, incidentes sobre as áreas destinadas à implantação de programas habitacionais de interesse social, ainda que posteriormente parceladas, até que ocorra a construção e entrega das unidades habitacionais. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder isenção do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, incidentes sobre a primeira transferência feita pelo Fundo de Arrendamento Residencial, ao beneficiário titular do imóvel oriundo do parcelamento das áreas destinadas à implantação de programas habitacionais de interesse social. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal, em 11 de dezembro de 2023. O projeto de lei número 40, de 11 de dezembro de 2023, está em sua primeira discussão e votação. Projeto de lei do Executivo número 40, 2023, autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de sua propriedade ao Fundo de Arrendamento Residencial FARE e da outras providências. Este projeto está em sua primeira discussão. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, servidores dessa casa, a todos os servidores públicos municipais que se fazem presentes, ao tenente Maltaca, ao major Jorge, sejam sempre bem-vindos à nossa Casa Legislativa, aos demais munícipes que se fazem presentes e a todos aqueles que nos acompanham pela página do Facebook da Câmara. Eu só fiquei com dúvida naquela questão da isenção e depois, se o Tom puder dar uma verificada junto ao parecer ali, para que na próxima sessão a gente já analise essa questão para ver se está tudo correto, principalmente na redação ali, Tom. Tá bom? Obrigado. Está em discussão ainda, projeto de lei número 40. Essa discussão bastante oportuna, vereador. E é importante a gente trazer isso para essa Casa de Leis, porque hoje eu e o Tom discutimos a tarde inteira isso aí. A questão, o termo correto, talvez, fosse a não incidência do ITBI, conforme prevê o 212 do nosso Código Tributário Municipal. Mas ia acabar, no fim da questão, gerar o mesmo efeito, né? Não incidência e isenção. Então, a gente achou que não valeria a pena essa discussão, mas é bastante oportuna. Mais algum vereador quer se manifestar? Coloco em votação. Vereadores favoráveis ficam sem contos, contrários se levantem. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 40, 2023, pela totalidade dos votos dos senhores vereadores, incluindo o voto do presidente. Passamos ao projeto de lei do Executivo número 41. Institui gratificação ao agente de contratação, pregoeiro, agente de comissão de contratação e de equipe de apoio do município de São Mateus do Sul. A Câmara Municipal de São Mateus do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeita municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituídas as gratificações especiais para atender ao que determina a lei número 14.133, de 1º de abril de 2021, nos seguintes valores. Ao agente de contratação, ao pregoeiro e ao presidente da comissão de contratação será concedida gratificação mensal no valor equivalente a 25 UFM.
Ao agente de comissão de licitação e da equipe de apoio será concedida gratificação mensal no valor equivalente a 16 UFM. Artigo 2º. A gratificação será devida quando o agente estiver em efetivo exercício da função, não sendo devida quando estiver afastado por motivo de licença, férias ou qualquer outro previsto no Estatuto dos Servidores do Município. Artigo 3º. Todos desempenharão suas atribuições concomitantemente com as de seus respectivos cargos, empregos e funções, sendo vedado o acúmulo de gratificações de qualquer natureza, prevalecendo a de maior valor. Parágrafo único. Ao agente que ainda vier a exercer a função de pregoeiro, presidente ou membro da comissão de licitação ou equipe de apoio, nos moldes da Lei nº 8.666/93, que não esteja recebendo gratificação pelo exercício da nova função, Lei de Licitações, receberá gratificação equivalente à função prevista na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Artigo 4º. Não terá direito à gratificação e fica sujeito à substituição o agente que não participar de 100% das reuniões durante o mês em referência, exceto em casos de afastamento por doença, comprovado através de atestado médico. Parágrafo único. O diretor de licitação encaminhará ofício ao Departamento de Recursos Humanos, informando o percentual mensal de frequência de cada membro. Artigo 5º. As despesas necessárias à execução da presente lei correrão à conta das dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições das leis municipais número 1483, de 2003, e 1920, de 2009. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, com os cumprimentos de estilo, submeto à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre a instituição de gratificação ao agente de contratação, pregoeiro, agente de comissão de contratação e de equipe de apoio que atuarão no âmbito da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2023. Em 30 de dezembro de 2023, dar-se-á a revogação expressa da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2022, conforme estabelece a Lei Complementar nº 198, de 28 de junho de 2023, que alterou o inciso 2º do artigo 193 da Lei nº 14.133, de 2021, quando o município passará, obrigatoriamente, a executar a nova lei. Para a execução da nova lei licitacional, há necessidade do desempenho de funções essenciais, previstas no novo ordenamento jurídico, artigo 7º e 8º, tais como dos agentes de contratação, pregoeiro, agentes de comissão de contratação e de equipe de apoio. Nesse diapasão, conforme determina a lei em comento, insta a informar que o Poder Executivo Municipal já efetivou a devida regulamentação da Lei Geral, por meio do Decreto nº 842, de 9 de agosto de 2023, no qual foram definidas as atribuições das funções essenciais. Ainda vale ressaltar que, no âmbito deste município, os servidores designados para as funções de pregoeiro, presidente de comissão de licitação e membros da comissão de licitação e de equipe de apoio recebem gratificação especial, nos moldes do presente projeto de lei, conforme instituído pela Lei nº 1483, de 25 de setembro de 2003, e da Lei nº 1920, de 8 de dezembro de 2009.
Assim, o presente projeto de lei visa, ante a mudança da lei geral, garantir a manutenção da gratificação aos agentes públicos que desempenham as funções licitacionais essenciais para a execução dos processos licitatórios. Por fim, considerando que será mantido o valor da gratificação e que já é previsto no orçamento, não há impacto orçamentário, posto que não haverá mudança nesse ponto, pois se trata apenas de uma proposição legislativa para adequação das nomenclaturas das funções essenciais prevista na nova ordem jurídica. Ciente da importância e relevância do presente projeto de lei, espero contar com o aval desse legislativo e aprovação da presente matéria. Passo municipal em 12 de dezembro de 2023, assinado pela prefeita municipal, Fernanda Garcia Sardanha. Projeto de lei do Executivo número 41/2023, que institui gratificação ao agente de contratação, pregoeiro, agente de comissão de contratação e de equipe de apoio do município de São Mateus do Sul. Esse projeto está em sua primeira discussão. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Pelos mesmos motivos que me levaram a ser contrário ao requerimento de urgência, eu serei contrário ao projeto, pois continuo achando que ele está errado, mal redigido, que poderia ter sido melhor estruturado, principalmente com todo o investimento que foi feito para que o município pudesse normatizar essa nova legislação em São Mateus do Sul. Mas, da forma que está, infelizmente, ele vai ser sancionado de forma errada. Bastavam ter um pouquinho de humildade, terem mandado com mais antecedência para essa Casa de Leis e de forma correta. Então, eu manifesto aqui contrário a esse projeto, senhor presidente. Obrigado, vereador. O projeto está em discussão. Coloco em votação. Vereadores favoráveis ficam sem contos. Contrário, se levante. Desculpe. Eu faço um justificativo do voto. Então tá bom. Aprovado o projeto de lei 41/2023. Votos contrários do vereador Juliano, Jorge Manfroni e Jacques Machado. Votos favoráveis do vereador Omar Pichetti, Alana Feijó Santa Clara, Parafuso Irineu e Walter Pichivitoski. Justificativo de voto, com a palavra, vereador. Eu só faço o justificativo de voto, sendo coerente em relação aos votos que fiz em 2009. Acho que é uma gratificação justa e uma lei só que está sendo mudada as nomenclaturas devido à modalidade da lei federal, mas também concordo que essa lei veio tardia, podia ter vindo antes, em regime normal, mas tenho certeza do bom propósito do Executivo, da eficiência dos funcionários, e eu quero aqui deixar bem claro, bem repetitivo para a sociedade. Não tem necessidade de fazer isso aos senhores vereadores, mas para a sociedade. A maioria das pessoas que estão na licitação hoje da Prefeitura, que fazem esse trabalho muito importante para o município, que é uma das unidades da administração que faz a máquina girar com maior eficiência, e se nós não tivermos essa eficiência na licitação, tudo atrasa, e eu tenho certeza do trabalho que elas têm, e a maioria já estão há 4, 3 gestões, já são pessoas de eficiência, competente, e por isso que o município, quando o gestor municipal troca, através do voto popular, geralmente eles não fazem essa troca dos funcionários, porque lá tem pessoas competentes do dia a dia, que fazem um trabalho com muita eficiência, e tem, assim, o meu apoio dentro do meu mandato, o apoio a todos os seus funcionários. Então, tenho certeza que será de bom proveito e necessário, e uma obrigação nossa, dar uma gratificação para as pessoas que vão pôr. As pessoas têm que entender, elas não fazem um trabalho normal delas, elas vão pôr, sim, o seu CPF em algumas licitações de alguns milhões de reais. E já aqui falo, e tenho pessoas muito conhecidas, muitos amigos, que estão bem bloqueados em relação a algumas coisas que aconteceram no governo federal há muito tempo atrás, que veio e caiu na ponta, e essa ponta, infelizmente, não tem apoio do jurídico, não tem apoio, e tem de pagar isso do bolso para se defender coisas que eles não tenham culpa nenhuma. Então, esse é o meu voto, e tenho certeza que fiz a maneira certa. Obrigado. Com a palavra, vereador.
Obrigada, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, servidores dessa casa, tenente Maltaca, major Jorge, sejam sempre bem-vindos, aos servidores públicos também. A gente vem com esse projeto há algumas semanas aí, fui contra a urgência desde o princípio e da maneira que o projeto veio tardio, poderia ter vindo antes. Eu estou há 4 meses no mandato, a gente precisa analisar os projetos e votar com propriedade, ter certeza do que a gente está votando. Mas, apesar de tudo isso, ainda a gente tem que pensar que a gente não está aqui para prejudicar, né? A gente está aqui para colaborar, defendendo sempre a população. A independência aqui dentro é muito importante, que a gente pode decidir o que será de benefício da população e do município. Então, jamais votaria aqui para prejudicar o servidor, como a semana tive várias situações e questionamentos que não gosto do servidor, que prejudico a minha família inteira, é constituída de servidor público, inclusive a minha avó se aposentou agora, 30 anos de prefeitura, então jamais vou estar aqui para prejudicar servidor. Mas acredito que a opinião da gente tem que ser dita aqui. Aqui a gente está para discutir, questionar e fiscalizar. Então, fui contra o momento que o projeto chegou aqui, porque a gente tinha que ter estudado ele melhor. Mas, apesar de tudo isso, ainda fui favorável, porque o município precisa andar. Os servidores não podem ser prejudicados por isso, ficar sem a gratificação, com tanta responsabilidade que tem diante as licitações. Então, deixo aqui o meu voto favorável, foi defendendo a questão dos servidores e a questão que o município precisa andar as licitações. Então, o meu trabalho fica sempre à disposição para questionamentos. Às vezes, alguns falarão algumas coisas aí, mas eu prefiro discutir aqui e dar minha opinião aqui para todo mundo, publicamente, todo mundo saber o meu ponto de vista, o meu posicionamento, do que, às vezes, ficar de picuinha e algumas coisas aí que a gente fica sabendo depois, que fica chato, fica uma situação complicada. E, às vezes, a pessoa nem sabe o teu posicionamento aqui na hora de votar o projeto. A gente discutiu há dias atrás a urgência e não o projeto. Então, era isso. Uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, vereadora. Vereador Juliano. Obrigado, presidente. Boa noite, demais vereadores. Também que nos assistem presencialmente aqui. Sejam sempre bem-vindos. Que nos assistem pelas redes sociais da página da Câmara. Colaboradores desta casa. Uma boa noite a todos. Particularmente aqui falando, né, sobre o projeto, como todos aqui já sabem, a gente foi desde o começo contrário, mas não justifica, né, o projeto. Mas eu digo o seguinte, a gente sabe que a demanda da parte do pregoeira é uma parte muito essencial para a nossa prefeitura, né, para o executivo, né, na parte. Mas a gente também não pode pensar só, às vezes, em algumas pessoas. A gente sabe que o efetivo da prefeitura é muito grande e tem muitas pessoas que necessitam também de uma gratificação. Não só de algumas, mas tem muitas ali que a gente conhece que tem um profissionalismo muito grande e estão ganhando muito a menos do que precisavam de ganhar, pelo que elas exercem, né, no efetivo. Então, eu acredito que o executivo também tinha que ver essa situação, né? Só não para 1 ou 2 pessoas, talvez, né? Dependendo, mas acredito para todos uma gratificação, para aquelas pessoas que merecem também isso aí, que fazem um belo trabalho para o nosso município andar para frente também. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Jorge. Justificativa de voto. Obrigado, senhor presidente. Como citei na sessão anterior, as análises dos projetos elas precisam ter base técnica, principalmente referente à legislação vigente. Não tenho nada contra nenhum servidor, muito pelo contrário. Tem algumas servidoras que eu olho aqui e aprendi muito com elas quando fui secretário de Educação. Mas, por elas me conhecerem, elas sabem que, por ter um projeto errado aqui, eu votaria contrário. Isso eu tenho certeza que elas já sabem disso. Poderiam ter enviado esse projeto aqui de forma correta e veio errado. Peço a vocês que se organizem quanto a toda essa comissão e respeitem esse artigo 5º da nova Lei de Licitações, a 14.133 de 2021, principalmente quanto à segregação de funções. Não fiquem acarretando situações e assumindo responsabilidades que não lhes competem. Pois depois pode acontecer o que o vereador Pichetti citou.
A gente tem conhecimento de algumas situações e licitações que vocês já foram responsabilizados de forma errônea. A meu ver, secretário de administração, diretor, todas essas pessoas, elas deveriam ser responsabilizadas solidariamente em todas essas situações. Mas, claro, tem um contraditório e vocês têm todo o período para também realizar sua defesa quanto a essas questões. Mas deixo claro aqui para a população que todo projeto que chegar nessa Casa de Leis e eu considerar que está errado, eu vou me posicionar contrário. E nada contra nenhum servidor, nenhum dos servidores. Como eu falei, aprendi muito com vocês. E hoje vocês assumem atribuições que estão muito além dos cargos de vocês. E literalmente estão levando essa gestão nas costas. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Quero comentar a todos os nobres colegas vereadores. Debatemos bastante a respeito dos requerimentos desse projeto. Eu acho que foi bem citado aqui pelo vereador Jorge, Juliano, todos tiveram a oportunidade aqui de comentar a respeito. Infelizmente, um projeto que vem em regime de urgência, justamente quando está encerrando o ano, não tivemos oportunidade de poder fazer aqui os nossos apontamentos, né, necessários para fazer um projeto mais justo, de forma correta. Infelizmente, eu não posso votar aqui favorável o que não está correto, né? Nada também contra nenhum servidor, então eu conheço a maioria, inclusive são nossos amigos, né, vereador Jorge? Mas o que é certo, e eu tenho posicionamento, sempre tive. Todas as votações que votei aqui, sempre deixei bem claro e nunca me escondi, né? Então, eu acho que não adianta vir aqui nessa Casa de Leis, ficar aqui plantado e votar conforme tudo que vem lá de cima e dizer amém. Você tem que vir aqui, tem que fazer os apontamentos, fazer o nosso papel de vereador, de legislativo, que é conferir tudo, fazer as fiscalizações, o acompanhamento da gestão pública, e esse vai ser a minha maneira de trabalhar, sempre foi, até dia 31 de dezembro do ano que vem. Então, eu fui eleito para os nossos munícipes para fazer essa função de fiscalizar e acompanhar os recursos públicos, acompanhar tudo que está acontecendo na administração, né? Não para vir aqui e aceitar tudo, dizer amém, aceitar um projeto aí em ser uma urgência, né? E justamente na hora que está encerrando o ano, se tivemos durante o ano todo para chegar esse projeto aqui, né? Daí chega aqui e querem impor as coisas da forma que eles acham que está correto. E não é assim, né? Tem que respeitar aqui o posicionamento dos vereadores, respeitar o mandato dos vereadores e respeitar os nossos munícipes, né? Votamos o ano inteiro aqui, né, vereador Jorge, favorável a todos os projetos aqui de importância para o município, para o desenvolvimento. Nunca votamos nada aqui para travar o município, para não atrasar o desenvolvimento. Sempre a favor. Sempre a favor. Mas o que está errado, o que não está correto, jamais eu vou deixar aqui de ter o meu posicionamento e concordar com aquilo que não está de forma correta. Então, eu deixo aqui meu posicionamento, como eu tinha falado anteriormente, a respeito da situação, do requerimento, e não mudo meu posicionamento, né? Então, eu acho que tem que ser dessa forma. Infelizmente, poderiam ter colocado esse projeto antes e, com certeza, teria tido aqui, talvez, os 9 votos favoráveis. Mas, aqui quem decide é o plenário, é a maioria, né? Mas essa é apenas a opinião e a base aqui, que fez os apontamentos, tem que fazer o seu trabalho. E, como eu falei, a base que fez a decisão, mas eu saio daqui com a minha consciência tranquila, porque eu sei o que eu vim fazer aqui, e a maneira que eu venho realizando meu trabalho aqui no Legislativo. Não tenho nenhum problema, não preciso ficar aqui sendo pressionado ou dever favor para o Executivo. Eu venho aqui e faço o meu trabalho independente, unicamente em defesa do nosso município, em respeito ao dinheiro público, em defesa da população de São Mateus do Sul, que essa é a minha obrigação. Por isso que eu fui eleito. Obrigado, vereador. Vereador Walter. O projeto está há mais de 15 dias aqui entre o requerimento que a gente votou de urgência e o dia da votação, né? Dava tempo de ter feito emendas, ter feito correções, nada disso foi feito. Então, são falácias e narrativas que surgem aqui nessa casa. Parabéns aos vereadores que não foram contra a toda, vamos dizer assim, a todo
o que vem para acontecer no nosso município no ano que vem, coisas boas de licitações de obras, e que também não cederam à pressão e não foram contra ao servidor público municipal. Parabéns, vereadores. Passamos ao projeto de lei do Executivo número 42. Altera a estrutura orgânica do município de São Mateus do Sul e dá outras providências. A Câmara Municipal de São Mateus do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criadas na estrutura orgânica da Prefeitura de São Mateus do Sul as diretorias gerais subordinadas à Secretaria Municipal de Governo e à Procuradoria-Geral do município. Em razão do disposto do caput desse artigo, ficam criadas 2 vagas no cargo de Comissão de Diretor-Geral, símbolo CC02. Artigo 2º. Em razão do disposto da presente lei, as alíneas A e D do inciso 2º do parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal número 3.150, de 16 de dezembro de 2022, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Os órgãos de gestão. Secretaria Municipal de Governo. 1 ponto. Diretoria Geral. 1.1. Departamento de Relação Pública. 1.2. Departamento de Apoio Administrativo de Governo. PROCON Municipal. A linha D. Procuradoria-Geral do Município. 1 ponto. Diretoria Geral. 1.1. Departamento de Apoio Administrativo. Artigo 3º. Em razão do disposto na presente lei, fica alterada a quantidade de cargos de diretor-geral constante no anexo 2º da Lei Municipal número 3.150, de 16 de dezembro de 2022, passando de 3 para 5 vagas. Artigo 4º. Em razão do disposto da presente lei, ficam alterados os itens 4 e 7 do anexo 3º da Lei Municipal número 3.150, de 16 de dezembro de 2022, nos seguintes termos. Secretaria Municipal de Governo, 4.1, Diretor-Geral, 4.1.1, Diretor de Relações Públicas, 4.1.2, Diretor de Apoio Administrativo de Governo, 4.1.2.1, Chefe do PROCON Municipal, 7. Procuradoria-Geral do Município, 7.1, Diretor-Geral. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passo Municipal em 15 de dezembro de 2023, assinado pela Prefeita Municipal, Fernanda Garcia Sardanha. Justificativa. Com os cumprimentos de estilo, submeto à apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre a criação na estrutura orgânica da Prefeitura de São Mateus do Sul das diretorias gerais subordinadas à Secretaria Municipal de Governo e à Procuradoria-Geral do Município. A Secretaria Municipal de Governo conta apenas com 4 servidores, sendo 2 efetivos e 2 comissionados. Na atual estrutura organizacional da Secretaria, há 2 departamentos, um de Relação Pública e outro de Apoio Administrativo de Governo, com 2 servidores de cada um. A comunicação institucional desempenha um papel vital na divulgação das ações realizadas pela administração pública. Isso não apenas informa os cidadãos sobre os serviços disponíveis, mas também evidencia a transparência nas ações governamentais. Os especialistas em comunicação assim dissertam sobre a importância da comissão no âmbito da administração pública. Assim, visando garantir o fácil acesso das informações municipais, em linguagem objetiva, simples e assertiva à população, a municipalidade necessita de serviços especializados de comunicação para atender recomendação administrativa número 30 de 2022 do Ministério Público, a qual trata da implantação do governo digital, que determina o aprimoramento da gestão e a comunicação interna e externa da administração municipal, devendo ainda promover a divulgação de dados acessíveis ao público. Quanto à criação da Diretoria-Geral e do Departamento de Apoio Administrativo junto à Procuradoria Jurídica Municipal, a necessidade decorre do fato ser
crucial à organização administrativa do órgão, a fim de propiciar aos procuradores municipais um ambiente de trabalho estruturado e que dê o suporte necessário à execução das atividades administrativas, as quais não podem ser absorvidas pelos procuradores, mas que são necessárias ao regular andamento dos processos judiciais e administrativos. O cargo de diretor-geral propiciará a implantação da gestão de processos, procedimentos administrativos e de pessoal, visando a satisfação dos procedimentos em menor tempo, garantindo assim que a entrega de soluções se torne mais efetiva ao ser demandada em menos tempo. Ademais, hoje já existe na Procuradoria 2 servidores da área administrativa lotados na Procuradoria. Por isso também a necessidade de criação do Departamento de Apoio Administrativo, o qual contará com a lotação desses servidores que lá já estão alocados. Assim, essa alteração da Lei Municipal da Estrutura Orgânica é necessária para adequar a situação desses servidores. Logo, o diretor-geral da Procuradoria será responsável pela gestão do órgão, demanda essa que não pode ser atribuída aos procuradores municipais. Por fim, vale ressaltar, conforme ofício do Departamento de Recursos Humanos, que atualmente o município conta com 1.026 servidores efetivos e 45 comissionados, ou seja, a margem legal para a criação das 2 vagas comissionadas, que serão tão importantes para a prestação dos serviços públicos com mais qualidade e segurança, garantindo o cumprimento dos princípios norteadores das ações da administração pública, tais como eficiência e transparência. Ciente da importância e relevância do presente projeto de lei, espero contar com o aval desse Legislativo e com a aprovação da presente matéria. Passo municipal em 15 de dezembro de 2023, assinado pela prefeita Fernanda Garcia Sardanha. O projeto de lei 42 está em sua primeira discussão e votação. Projeto de Lei do Executivo, número 42/2023, altera a estrutura orgânica do município de São Mateus do Sul e dá outras providências. Esse projeto está em sua primeira discussão. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Bom, este projeto foi encaminhado a essa Casa de Leis pela senhora prefeita municipal, criando 2 cargos de diretor de departamento, gerando um impacto financeiro de R$ 195 mil. Então vamos lá. Diretor-geral da Procuradoria. Sou o contrário, pois não vai poder lavrar pareceres e assumir as responsabilidades que se fazem necessárias nesse momento. Diretor de Comunicação. Também sou o contrário, pois a publicidade institucional precisa zelar pelo caráter informativo e não promocional, como vem acontecendo através das páginas da Prefeitura. Alguns agentes políticos estão sendo enaltecidos, criando um marketing institucional voltado para a campanha política, que eu considero aqui já totalmente errado. Mais uma questão que eu considero errada e que está aqui, esse documento aqui, veio junto com o projeto. Esse aqui é o estudo de impacto orçamentário. Espero que todos tenham dado uma olhada nele. E eu vou tomar a liberdade aqui de ler um parágrafo desse estudo de impacto orçamentário que chegou nessa Casa de Leis. Diante do exposto, após as referidas considerações referente ao processo número tal, resta a manifestação da Secretaria Municipal de Planejamento quanto à adequação orçamentária para a elaboração de projeto de lei, visando a criação dos cargos de Diretor-Geral de Procuradoria e de Diretor-Geral da Secretaria Municipal de Governo. O que ele quis dizer aqui? Que precisa readequar financeiramente. Sabem por quê? Porque com a criação desses 2 cargos, isso está aqui, ó, no estudo de impacto orçamentário. Não é o vereador Jorge Manfranco que está falando. Basta ler e interpretar. Nós vamos atingir 49,58% de toda a nossa receita corrente líquida com despesa de pessoal. Está aqui. Isso quer dizer o quê? Limite de alerta, que é 48,6. Então estamos ultrapassando o limite de alerta.
Então, assim, eu não tenho como analisar um projeto dessa forma, que já vem da própria prefeitura, dizendo que tem que ter a readequação, que está errado, que vamos ultrapassar o limite de alerta, e chegar aqui e não me manifestar e simplesmente aprovar esses 2 cargos, que, a meu ver, são mais 2 cargos aí nomeados, para que não vão cumprir as funções aqui, que são determinadas e que são necessárias para as funções que eles deveriam estar assumindo. Então, eu manifesto aqui toda a minha preocupação com o que a senhora prefeita municipal vem fazendo com o nosso município, principalmente na área de finanças, e analisando o que foi encaminhado para essa Casa de Leis pela Secretaria de Finanças, eu temo que a senhora prefeita quebre o nosso município financeiramente. E digo isso porque ano passado tivemos 3 milhões de reais de déficit no regime próprio de previdência. Esse ano, lá por agosto, já estava passando de 2 milhões. Isso fora outras tantas alocações de recursos aqui, que eu considero que não são prioritárias para atender todas as demandas do nosso município. Então, estou muito preocupado com o que vem acontecendo financeiramente com o nosso município. Dessa forma, senhor presidente, já me manifesto contrário a esse projeto. Obrigado, vereador. O projeto ainda está em discussão. Com a palavra, obrigada, vereadora. senhor presidente. Quero manifestar também aqui contrário ao projeto, pois acho que não é o momento, né, de criação de cargos aí no último ano, e deveria ser adequado com o concurso público para que tenha total responsabilidade do, como a gente citou, acho que todos os vereadores citaram, da responsabilidade do funcionário concursado, né, que ele vai permanecer ali e ele vai assumir com todas as responsabilidades do cargo. Então, acho que não é o momento criar 2 cargos no valor de R$6 mil. Sou contrária, acho que isso não vem de encontro com os interesses da população. Conversei com muitas pessoas essa semana aí, não sei se os demais vereadores também conversaram com a população contrária ao projeto de criação de cargos. Então, como o intuito da gente aqui é defender as pessoas que nos colocaram aqui, as pessoas que nos procuram todos os dias, então me manifesto contrário a esse projeto também. Obrigado, vereador. O projeto ainda está em discussão. Coloco em votação. Vereadores favoráveis ficam, se encontros contrários se levantem. Aprovado o projeto de lei 42/2023, tendo votos contrários do vereador Jackson Machado, Jorge Manfroni, Juliano Oliveira e Alana Feijó Santa Clara. Votos favoráveis do vereador Omar Pichetti, Parafuso, Irineu Macuco, Walter Pichitoski. Voto de desempate favorável do presidente. Passamos ao projeto de lei de executivo 54. Justificativa de voto, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Deixei aqui para deixar minha opinião também na justificativa. Ficou bem claro já desde o requerimento que era minha opinião contrária à criação desses cargos. Um último ano, entrando no ano eleitoral. Eu vi várias pessoas aí do nosso município falando sobre essa questão, o pessoal nos procurando se nós era a favor ou não, bem citado pela vereadora Alana, e todos que eu conversei são contra a criação desses cargos. Nós já estamos com a prefeitura cheia de cargo em comissão, aí no último ano vamos criar mais 2 cargos. Inclusive, ouvi vários comentários a respeito de pessoas que foram procuradas, que foram oferecidos esses cargos por interesse político, em ano de eleição. E isso é mais preocupante ainda, vereador Jorge. Porque daí qual que é o benefício de criar esses cargos? Para onerar o município? Fazer campanha com recurso público? Então, jamais vai ser favorável uma criação de cargo no último ano de gestão, que é o ano que vem. Vem um projeto em extrema urgência para criar cargo. Isso é vergonhoso para o município de São Mateus do Sul. Por que não mandaram aqui durante o ano todo, no início do ano? Se era tão importante, sim, se precisavam criar esses cargos aí para melhorar algum funcionamento administrativo. Mas dá para ver, está claro que não é. Falácia é isso aí. Falácia é vir aqui, criar cargo, onerar o município, brincar com recurso público, que amanhã ou depois pode fazer falta para o nosso munícipe. Enquanto tem munícipe aí com situações, aí, com várias reclamações, aí, com problemas na saúde, com falta de atendimento médico, aí vamos criar cargo aqui para trazer mais 2 companheiros, certo? Só pode ser. Né? Então, é vergonhoso
Eu achei que esse projeto nem retornaria para cá, porque retiraram e mandaram de novo aqui um requerimento de extrema urgência e voltou aqui para votar esses cargos. Se tivesse um pouquinho de vergonha na cara, não faria isso. Mas infelizmente não tem. Estão nem aí. Estão brincando com as coisas. Então o meu voto foi contrário e saia daqui, como eu falei, de cabeça erguida, fazendo o meu papel quanto vereador, cumprindo com respeito com os eleitores que dedicaram o voto a mim, a todos que não votaram, mas sim a todos os munícipes do nosso município de São Mateus do Sul. Eu acho que isso não tem nem explicação, vereador Jorge. Foi o estopim. E não se atentam a nada. Chega aí, extrapola um índice desse, daqui a pouco ficamos sem certidão, o município fica aí sem poder receber recurso, fica aí o servidor mesmo passando dificuldade, porque daí não pode abrir concurso público. E por que não abrir concurso público? Bem citado pela Lana. Não abriram um concurso público até agora. Cadê a contratação de servidores? O fundo de previdência está ruindo. Mas terceirização, que a prefeita, quando era vereadora aqui nessa Casa de Leis, criticava o ex-gestor, que terceirização, ela era contra. Mas hoje só terceirização, sou a favor de PSS em casos de necessidade, mas hoje virou só isso. E concurso público nenhum. E isso vai afetar diretamente o servidor. E isso sim é fazer o meu papel quanto vereador aqui, porque eu estou preocupado com o servidor público, mas eu estou pensando lá no futuro. E o servidor se atenta ao seu fundo de previdência, porque vai trabalhar a vida toda e quando chegar lá na frente, cadê os aportes por fundo de previdência? Infelizmente é uma vergonha. Projeto de Lei do Executivo 54. Do Legislativo. Confere o título de utilidade pública à Associação de Famílias de Agricultores e Experimentadores em Agroecologia no bioma de floresta com araucária, situada no âmbito do município de São Mateus do Sul, Estado do Paraná. A Câmara Municipal de São Mateus do Sul, Estado do Paraná, aprovou, eu, prefeito municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de utilidade pública à Associação de Famílias de Agricultores e Experimentadores em Agroecologia no bioma da floresta com araucária. Associação civil, pessoa jurídica, de direito privado sem fins lucrativos, com domicílio profissional situada no âmbito do município de São Mateus do Sul, Estado do Paraná. Artigo 2º. A referida associação ficam assegurados todos os direitos e vantagens previstos em leis. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2023, assinado pelo vereador Omar Raimundo Pichetti. Justificativa. Senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, venho informar aos nobres edis que a referida associação atua na defesa e promoção do meio ambiente. A entidade, segundo o seu estatuto, tem por objetivo promover a justiça social e ambiental. Destaco ainda que a instituição atua com a promoção do desenvolvimento rural sustentável, participativo e fundamentado nos princípios da agroecologia. Referida associação possui uma organização com diversos agricultores que conciliam a agricultura juntamente com o meio ambiente. Os documentos se encontram anexos ao processo legislativo para maior conferência e transparência à tramitação da matéria. O projeto de lei do Legislativo número 54 está em sua primeira discussão e votação. Projeto de lei do Legislativo número 54, 2023, está em sua primeira discussão. Só queria registrar a presença do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Coloco em votação, vereadores favoráveis ficam nos encontros contrários se levantem. Aprovado o projeto de lei legislativo número 54, 2023, pela totalidade de votos dos senhores vereadores. Passamos ao projeto de lei do Executivo 43.
dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 269 mil através de anulação de dotação orçamentária na fonte 1053, transferências destinadas ao setor cultural, número 195/2022, artigo 5º, audiovisual. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a inserir no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, para o exercício financeiro de 2023, crédito adicional especial no valor de R$ 269 mil. Artigo 2º. Para a cobertura dos créditos adicionais especiais abertos pelo artigo anterior, serão utilizados recursos de anulação de dotação orçamentária. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal, 18 de dezembro de 2023. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores. O projeto de lei número 43/2023, encaminhado para apreciação dos senhores vereadores, está em conformidade com o artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Justificamos o encaminhamento da solicitação de alteração orçamentária apenas dessa data, pois somente após o encerramento do chamamento público realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, através do Departamento de Turismo, com o devido resultado publicado em 13 de dezembro, foi possível verificar todos os enquadramentos contábeis de cada pessoa física e personalidade jurídica, empresa ou associação sem fins lucrativos, inscrita, visando atender o plano de contas de despesas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Portanto, visar dar celeridade ao processo e efetivar os pagamentos até o dia 31 de dezembro, solicitamos a aprovação em regime de urgência. Adicionalmente, informamos que a anulação de dotação não comprometerá a execução de outras atividades, visto que são saldos que não serão utilizados até o encerramento do exercício. Ante ao exposto, contamos com o apoio dessa Casa de Leis na aprovação deste importante projeto que vem ao encontro das necessidades da comunidade são-mateuense. O projeto de lei 43 está em sua primeira discussão e votação. Projeto de Lei 43/2023 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 269 mil, através da anulação de dotação orçamentária na fonte 1053, transferências destinadas ao setor cultural, Lei Complementar 195/2022, artigo 5º, audiovisual. Esse projeto vem do Executivo e está em sua primeira discussão. Coloque em votação. Vereadores favoráveis ficam sem contos, contrários se levante. Aprovado o projeto de lei 43 pela totalidade de votos, senhores vereadores. Passamos ao requerimento 104. Redução de interstício regimental para apreciação em segunda discussão e votação dos projetos de lei número 040, 41, 42, 43 do Poder Executivo e do projeto de lei do Legislativo 54 do Poder Legislativo, a fim de realizar a 19ª sessão extraordinária na sequência, após o término dessa sessão extraordinária. O requerimento 104, assinado pelos vereadores Enéas, Walter, Alana e Osvaldo. Requerimento 104/2023, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Coloque em votação. Vereadores favoráveis ficam como sem contos, contrários se levantem. Requerimento 104/2023, aprovado pela totalidade de votos dos senhores vereadores. Eu vou encerrar essa sessão, daí em 5, 10 minutos a gente retorna com a próxima sessão extraordinária. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos novamente. Passo já a palavra ao secretário para a verificação da presença dos vereadores. Conformidade com a lista de presença, declaro em plenário a presença da vereadora Alana, dos vereadores Enéas, Irineu, Jackson, Jorge, Juliano, Omar, Osvaldo e Walter.
Havendo quórum legal, conforme determina o nosso regimento interno, declaro aberta a 19ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente ao 6º período legislativo da 38ª legislatura. Passo novamente a palavra ao secretário para a leitura das matérias do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, na pauta da ordem do dia de hoje, teremos o projeto de lei número 40, o projeto de lei número 41, o projeto de lei número 42, em sua segunda discussão e votação, que é da autoria do Poder Executivo, e o projeto de lei número 54/2023, do Poder Legislativo, em sua segunda discussão e votação. Obrigado, secretário. Passamos, então, ao projeto de lei do Executivo 40/2023, sua segunda discussão e votação. Autoriza o Poder Executivo doar imóvel de sua propriedade ao Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR, e da outras providências. O projeto de lei do Executivo número 40/2023 está em sua segunda discussão e votação. Projeto de lei número 40/2023, que autoriza o Poder Executivo doar imóvel de sua propriedade ao Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, e da outras providências, está em sua segunda discussão. Coloque em votação. Vereadores favoráveis ficam os 5 contos, contrários se levantem. Aprovado o projeto de lei executivo 40/2023 pela totalidade de votos dos senhores vereadores. Passamos ao projeto de lei executivo 41. Institui gratificação ao agente de contratação, pregoeiro, agente de comissão de contratação e de equipe de apoio do município de São Mateus do Sul. O projeto de lei do executivo 41 está em sua segunda discussão e votação. Projeto de lei do Executivo 41/2023, que institui gratificação ao agente de contratação, pregoeiro, agente de comissão de contratação e de equipe de apoio do município de São Mateus do Sul, está em sua segunda discussão. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Apenas para esclarecer a fala do vereador Walter, quanto a falácias argumentativas, talvez ele não tenha acompanhado a tramitação do projeto nessa Casa de Leis, como todos nós acompanhamos, mas esse projeto chegou aqui e foi retirado pela senhora prefeita municipal e retornou para cá no dia 12 de dezembro, com requerimento de urgência. Se eu tivesse que apresentar alguma emenda, seria hoje. E quanto tempo levaríamos para analisar essas emendas? Então, querer imputar as suas justificativas dizendo que construímos falácias argumentativas é, no mínimo, usar os termos de forma covarde e não assumir a sua responsabilidade. Era isso. O projeto de lei executivo 41 ainda está em discussão. Com a palavra, vereador. Todas as prefeituras do Brasil precisavam fazer essa aplicação dessa nova lei. Somente São Mateus do Sul procuraram fazer uma espécie de um boicote aí a essa votação. Ou é contra, conforme eu já falei na sessão anterior, ou é contra o andamento de novas obras do município, ou só pode ser contra o servidor público. Se é contra o município, perderam porque nós aprovamos aqui, e vamos aprovar agora em segunda votação. Se é contra o servidor público municipal, não iremos permitir nenhum retrocesso aqui enquanto os vereadores de base estiverem juntos. Esperamos que os servidores públicos municipais guardem esse momento, perceba o recado que grupos estão mandando aí aos senhores. Obrigado, presidente. O projeto de lei executivo 41 ainda está em discussão. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que foi bem citado pelo vereador Jorge, né? Infelizmente, o vereador ele fala tanta abobrinha aí que dá até pena, vereador. Com certeza, o que tem que ser regulamentado, mas tem que ser bem uma lei regida, vindo aqui com prazos e de forma correta. E todos os municípios fizeram no tempo hábil em sessões ordinárias, eu tenho certeza. Mas aqui, como não há organização, é uma gestão desastrosa, que não tem nenhuma responsabilidade, não cumpre nada, vem aqui na hora que já encerrou praticamente o ano legislativo, mandar um projeto aqui de qualquer forma e querem impor que os vereadores aqui votem do jeito que está. E, como nós citamos aqui, votamos de forma correta, né, com a consciência tranquila. Se tivesse vindo aqui com tempo para nós apresentar aqui nossos apontamentos, nossas emendas, porque se nós quiséssemos atrasar, demos a oportunidade do plenário decidir. Nós tínhamos apresentado as emendas e nós ia ficar discutindo isso aqui, essas emendas, nós ia passar para janeiro essa situação. E nós viemos aqui e te demos a oportunidade da base votar,
mas deixamos claro aqui o nosso posicionamento do que está errado. É simples, é só respeitar. Agora, vir aqui dizer que estamos atrapalhando o desenvolvimento do município, não. Quem está atrapalhando o desenvolvimento do município é a falta de capacidade administrativa da senhora prefeita e da sua equipe, que infelizmente são pessoas que só sabem ficar aí em rede social, militando, enquanto o município está aí sofrendo com falta de remédio, falta de saúde, falta de médico e com vários problemas, com obras paralisadas, com situações aí que estão ocorrendo no município, uma bagunça. Mas tem que deixar que esse vereador aí continue falando e repetindo, né? É um papagaio da prefeita e fica aí com esse discursinho aí, tentando atacar quem quer realmente aqui trabalhar e defender a população de São Mateus do Sul. Obrigado, vereador Juliano. Obrigado, presidente. Eu queria deixar bem claro aqui, tem a apontação do vereador Walter, né? A minha posição aqui não é contrário contra o município, e muito menos a população, muito menos até o executivo. É um projeto dessa maneira, dessa magnitude, que pode vir 1000 vezes aqui eu vou votar ao contrário. Porque a gente acha o que a sociedade pensa, não estamos aqui para aprovar ou desaprovar projetos que vêm, né, a desamparar o município, ou atrasar o município, ou prejudicar o executivo. Não estou aqui para isso. Deixar bem claro para o executivo, tanto para a população. E também pelos efetivos, né? A gente tem um digno respeito para todos, a gente sabe a capacidade de cada um. Então, já falei, 1000 vezes vir um projeto desse jeito que eu vou votar ao contrário. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Mais alguém quer discutir? Eu só queria aqui ressaltar até o que o vereador Walter disse, que realmente eu acho que a gente está aqui para discutir o projeto. E se ele contém erros, é nossa obrigação apresentar esses erros. Se vai demorar 1, 2, 3 horas, se nós vamos até 5 horas da manhã discutindo, nós estamos ganhando para isso, né? Então eu acho que realmente a nossa discussão tinha que ser um pouco mais técnica. E realmente está errado aonde? Eu escutei aqui uma fala do vereador Jackson na semana passada, que é a questão de que teria que ser feito mediante decreto essa alteração dos cargos, né? Eu não concordo, né? A lei orgânica diz que o decreto é caso esteja autorizado em lei. Aí a gente vai entrar na discussão, lei federal, lei municipal, qual é a lei que está autorizando. Mas é uma discussão, que é o que nós estamos aqui para fazer, discutir o projeto, né? Então, se ele contém erros, a gente tem que apresentar, né? Eu acho que assim, tá muito... eu não consigo entender, eu já fui vereador da oposição, eu entendo votar contra os cargos de diretor, mas eu não consigo entender, votar contra uma coisa que é clara, é evidente, não está gerando impacto, só está alterando a nomenclatura de cargos. O princípio da segregação que o vereador Jorge falou, concordo, apesar de não acontecer isso de hoje, mas são funcionários já treinados. Como eu disse, o nosso prefeito municipal vem desde fevereiro já do ano passado, treinando funcionário. A gente tem que elogiar isso na gestão, não é ser papagaio, falar o que está correto, porque eu já praticamente peguei gestão que fomos surpreendidos com alterações, principalmente no Tribunal de Contas, que ninguém estava treinado, ninguém sabia o que tinha que fazer, era um desespero total na prefeitura, e nós tivemos que, levando pancada, aprendendo, né? Então eu acho que assim, eu realmente respeito o voto de todo mundo, mas não consigo entender, porque é simples, né? São cargos que já existem, são funções previstas em lei, né? Eu vi um comentário na internet, por que não dá gratificação para todo mundo? Você não tem como nomear todo mundo pregoeiro do município. Então, às vezes, as pessoas, principalmente na internet, deturpam o que está acontecendo, né? Tentam imputar aí uma responsabilidade para os vereadores que não existe, né? Eu vi até comentários de que a gratificação era de 15 mil, né? Que bom se chegasse 15 mil, porque quem sabe a função do pregoeiro, né? Se acha que é muito, vai lá exercer, né? Passa no concurso e vai ser pregoeiro para ver o que é ser pregoeiro. Nós temos aqui o pregoeiro da Alto, tem feito um bom trabalho na Câmara, todos, aliás, os funcionários da Câmara têm feito um bom trabalho. Aproveitar até que é a última sessão do ano para elogiar a todos. Então, eu não consigo entender hoje esse voto contrário contra esse projeto. Eu consigo entender a urgência,
Consigo mesmo. De fato, talvez demorou-se um pouco para fazer o projeto. Isso eu consigo entender perfeitamente, mas não consigo entender o voto contrário. Sinto muito, me perdoem, mas não consigo entender porque são pessoas que já estão lá há anos, todo mundo sabe quem é o pregoeiro, todo mundo sabe quem vai ser o agente de contratação agora, a equipe de apoio. Está lá, claro, evidente, e são pessoas já treinadas para exercer a função, já vêm há um certo tempo, né, exercendo essa função. Não é fácil, né? Veja que se for comprar um drone agora para o corpo de bombeiro, né? Todo o serviço que dá, a responsabilidade que dá para isso, né? Então, eu quero só aqui dizer que realmente, se existe algum erro no projeto, a gente tinha que apontar. A gente tinha que ter a obrigação de apontar esse erro, porque nós estamos aqui para isso. Eu acho que é isso que o vereador Walter tem cobrado, né? E eu passo por cima disso. Eu já falei na sessão passada que, às vezes, a gente em direito, a gente sempre diz em direito que um bem maior existe para cobrir um bem menor, não é? E eu acho que, tudo bem, como eu disse, eu entendo a questão da urgência, mas são servidores que, se nós não aprovarmos hoje, vamos aprovar fevereiro, março, sabe lá quando vai ser colocado na folha de pagamento, e vão ficar sem essa gratificação, que já existe desde 2003. Eu não entendo, às vezes, tanto barulho na internet por uma coisa que já existe desde 2003. Está aí. O valor é o mesmo, não mudou. Não é? Então, às vezes, por falta de conhecimento, vão lá procurar criticar vereador, sem nem saber o que estão falando. Isso que é complicado. E eu acho que esse projeto amadureceu bem aqui, foi bem discutido. Não é? Todo mundo sabe que a nova lei de licitação está vindo aí. Não é? A Câmara também está se adaptando. A Prefeitura está se adaptando. Muitos municípios foram pressionar o governo federal para que essa lei era para entrar em vigência já no começo desse ano, né? E muitos municípios foram pressionar o governo federal para ganhar mais tempo, porque não estavam seguros da nova lei. E, com certeza, o município de São Mateus do Sul avança na questão da preparação, da capacitação dos servidores, e é isso que a gente tem que aqui valorizar. E, claro, tentar cobrir um pouco, né? Agora a questão já está findada, mas tentar resolver esse problema que vai ser na licitação do município. Projeto de Lei do Executivo 41/2023, coloca em votação, vereadores favoráveis ficam sem contos, contrários se levantem. Aprovado o projeto por votos favoráveis, vereador Mar Raimundo Pichet Neto, Alana Feijó Santa Clara, Parafuso, Irineu, Walter Pechvitoski, votos contrários, vereador Juliano Oliveira, Jorge Morfone e Jackson Machado. Justificativa. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Desde a primeira sessão que esse projeto chegou a essa Casa de Leis, eu me manifestei referente às questões que deveriam ser readequadas. Esse projeto foi retirado. Quando foi retirado, o nosso entendimento é que ele retornaria para essa Casa de Leis com as questões todas sanadas, pois nós citamos aqui, sim. E a minha função aqui é analisar os projetos. Nunca estive aqui para boicotar ninguém. Aliás, eu acho que o único projeto que foi derrubado aqui nesses 3 anos foi aquele que foi enviado pelo Executivo Municipal, legislando em causa própria para criar a licença especial de 90 dias, né, para os cargos em... que era o cargo eletivo e classista, mandato classista, acho que era isso, né, vereador Pichet? Foi o único projeto que foi derrubado aqui. E parabenizo os vereadores por terem feito isso. Mas eu, sempre que eu perceber que tem alguma coisa errada nos projetos aqui, eu chego aqui, vou me manifestar. Não é porque tem que aprovar de qualquer forma que a gente tem que fazer coisa errada. Né? Não entendo vocês que se mandarem o projeto aqui para consertar a mula manca que ninguém vai ler, vai passar e ninguém vai votar. Não posso fazer isso. Não concordo com isso. Esperava que viesse o projeto de forma correta. A única coisa que nós pedimos desde a primeira sessão, e inclusive está gravada aqui nas sessões anteriores. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passamos ao projeto de lei 42. Altera a estrutura orgânica no município de São Mateus do Sul e dá outras providências. O projeto de lei 42, 2023, está em sua segunda discussão e votação. Projeto de lei do Executivo, número 42, 2023, altera a estrutura orgânica do município de São Mateus do Sul e dá outras providências. Este projeto está em sua segunda discussão. Coloco em votação. Vereadores favoráveis ficam sem contos, contrários se levantem.
Aprovado o projeto de lei do Executivo 42/2023. Votos contrários do vereador Juliano Oliveira, Jorge Manfroni, Jackson Machado e Alana Feijó Santa Clara. Votos favoráveis do vereador Marromon Pichete Neto, Parafuso, Irineu Macuco, voto por Chivitoski, voto de Minerva favorável do presidente da Câmara. Vamos passar para o Legislativo. Projeto de lei do Legislativo número 43. Dispõe sobre Não, desculpe. Projeto de lei do Executivo número 43. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 269 mil, através de anulação de dotação orçamentária na fonte 1053, transferências destinadas ao setor cultural, número 195/2022, artigo 5º, audiovisual. O projeto de lei do Executivo número 43/2023 está em sua segunda discussão e votação. Projeto de lei do Executivo número 43/2023 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 269 mil, através de anulação de dotação orçamentária da fonte 1053, transferências destinadas ao setor cultural, Lei Complementar 195/2023, artigo 5º. Esse projeto está em sua segunda discussão. Cadê o vereador Pichete aí? Esse projeto está em sua segunda discussão. Coloco em votação. Vereadores favoráveis ficam 5 contos, contrários se levantem. Aprovado o projeto de lei do Executivo 43/2023 pela totalidade de votos, senhores vereadores. Passamos ao projeto de lei legislativo 54. Confere o título de utilidade pública à Associação de Famílias de Agricultores e Experimentadores em Agroecologia no bioma da Floresta, com Araucária, situada no âmbito do município de São Mateus do Sul, estado do Paraná. O projeto de lei do Legislativo número 54/2023 está em sua segunda discussão e votação. Projeto de lei do Legislativo número 54/2023 concede o título de utilidade pública à Associação de Famílias de Agricultores e Experimentadores em Agroecologia no bioma da Floresta, com Araucária, situado no âmbito do município de São Mateus do Sul, estado do Paraná. Este projeto está em sua segunda discussão. Coloque em votação. Vereadores favoráveis ficam sem contos, contrários se levantem. Aprovado o projeto de lei do Legislativo número 54/2023 pela totalidade de votos, senhores vereadores. Por equívoco aqui, não constou que o presidente tinha que votar no projeto de lei 40, eu vou refazer a votação, tá? Então, projeto de lei do Executivo número 40/2023, coloco em discussão novamente, coloco em votação. Vereadores favoráveis ficam 5 contos, contrários se levantem. Aprovado o projeto de lei do Executivo 40/2023 pela totalidade de votos, senhores vereadores, incluindo o voto do presidente. Achei. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.